assim, de eu senti-lo no meu dia a dia. Entendi. E em relação com a, com as obras seculares, assim, com música, com Netflix, com filmes, o que que Sim. você acha? Isso pode também ser uma coisa boa pro ser humano ou isso te afasta de Deus, né? Porque tem várias Não, visões, pelo né? contrário. Eu adoro música, assim, de verdade. Escuto músicas seculares. Quando eu leio, geralmente não é leituras religiosas, eu não, assim, eu leio as leituras religiosas ali no ambiente da igreja. Agora, se eu pego no meu quarto, viajando, eu nunca vou ler um livro religioso, sempre será livros seculares também. Porque, assim, eu às vezes eu vejo algumas pessoas que são tão assim, sabe, não tem uma visão das coisas. É muito fechado, É né? muito Só limitado, uma inteligência muito limitada. que tem a ver com o nome do Mas programa, eu né? falei Ah, exatamente, tá. Tá exatamente, certo. né? Então você não consegue assim É perigoso, né? abranger, Ficar é só muito perigoso numa esse. visão. Então eu não vejo nada. Eu assisto Netflix, eu escuto música, eu assisto séries. Eu não tenho nenhum problema a Você respeito assiste disso. filme de demônio? Assiste filme Eu tenho de. medo. Eu também. Uma vez eu lembro que Peraí, me mas o chamaram. padre com medo de demônio? Juro, eu morro de medo. Todas as vezes que eu fui, sempre é um drama. Mas eu nunca enfrentei assim. Sempre era, o demônio era a cachaça. Como Quando assim? as pessoas me chamam, padre, tem tal pessoa que tá com Ah, ele demônio só tava aqui. bêbado, não tava com demônio. Ou se não tava com algum problema psicológico, né? Sei. Teve uma situação de um homem que eu fui, ele tava com problema psicológico mesmo, mas falaram que ele tava com demônio. Aí eu cheguei e ele tava numa obra, era um senhor já. E a obra tinha aquelas portas, tipo de bar que você rola assim, Sei, sei, aquelas de sei. ferro. E aí, ele preso lá dentro dessa obra, gritando. Aí eu cheguei lá, bati. Fulano, morrendo de medo, né? Era Claro, vai padre que. bem jovenzinho mesmo, né? Aí, é o padre que tá aqui, deixa eu entrar. Aí deu um grito, vou deixar só você. Tinha umas 3 pessoas comigo. Só eu mesmo, tenho certeza. Meu. Vai eu e entro Mas lá com uma voz dentro. normal ou vou deixar só você? Mais ou menos assim. Eita, Nossa. Não, não, eu imitei aqui. sério. Vou Foi bom, deixar. tão Foi natural. bom, né? É assim mesmo, mandíbula? Às vezes, quando É. tá bravo. Aham. É. E aí, eu entrei e ele fechou essa Fechou. porta e não tinha luz lá, ficou tudo escuro. Você, pelo amor de Deus, o que que eu vou fazer da minha vida aqui agora com esse homem, né? Mas enfim, contornei ali a situação, né? Uma outra Mas vez, ele não tava alterado assim de não, uma. não estava não, falando coisa com coisa. Mas uma outra Tá. vez eu fui e foi um jovem, não foi lá em Paropebas, né? Foi de madrugada. Esses demônios só aparecem de madrugada na minha vida. Me ligaram e eu fui. E eu cheguei lá, ele estava amarrado numa garagem assim, com mãos e pés. Pode falar sobre essas coisas nesse horário? Claro. Pode. Mãos e pés, né? Mas era um Um jovem, um jovem, um homem. homem, né? Uns 20 e tantos Tá. anos. E um monte de gente ao redor dele, aquela gritaria, aquela coisa toda. E agora eu já estava mais com idade de padre, assim, já tinha vivido. A primeira coisa que eu faço quando eu estou diante dessas situações é o seguinte. Lá eu fiz, desamarre ele. Não, não, ele tá violento. Desamarra. Me chamaram aqui, então faça o que eu tô mandando. Desamarra ele. Desamarra ele e sai todo mundo. Me deixa só com ele. Sabe o que eu entendi? Isso quando é questões psicológicas. E é isso que acontece na maioria das vezes. Eu nunca vi nenhuma coisa assim que eu disse assim, isso aqui realmente foi algo Ah, sobrenatural. nunca chegou Não, a ter todas as contato. coisas que eu fui era alguma explicação psicológica, bebida, alguma coisa do tipo, né? E aí eu percebi o seguinte, que essas pessoas que estão nesse estágio, quanto mais você fica ali dando o ibope que elas estão querendo, mais elas vão fazer, mais elas vão gritar, mais elas vão se contorcer e tudo mais. Se sai todo mundo e fico só eu ali, eu só tô sozinho aqui. Ela geralmente para, não vai mais Ah, fazer é? isso. É fácil desarmar uma situação. Existe uma coisa, tem muita gente que não vai concordar comigo, né? Principalmente as pessoas assim mais religiosas e tudo mais, mas a psicologia explica muito bem isso, que se chama histerismo coletivo, É. né? Então, assim, você Poder de chega. sugestão. Exatamente. Você consegue, com palavras e através de um momento que você está vivendo, criar alguns momentos de êxtase na vida da pessoa. Isso é possível acontecer numa igreja, é possível acontecer num show de rock, num jogo de Mas mesmo futebol. alterar a voz da Não, pessoa. o êxtase, né? Ah, Esse êxtase, assim, o tá. histerismo, assim, sabe? De você.
A alteração da voz, a Pô, psicologia desculpa. pode explicar, assim, é super natural. É, Força força. também, todas essas coisas, né? Eu não tô negando que não possa existir. Existe, a igreja reconhece alguns casos, né? Só que a maioria se trata de questões psicológicas, e aí eu acho até cruel quando se atribui isso ao demônio, se convence que a pessoa tá com um demônio possuída, essa É. coisa toda. A maioria são questões psicológicas Mas mesmo. você já viu gente se contorcendo, essas coisas? Eu já vi, assim, essas coisas. Não, assim, essas coisas que a gente vê em filme. É. Não, isso eu nunca vi. Não, essas coisas eu nunca vi, não. Graças a Normalmente a pessoa tá Deus. alterada, tá gritando, Eu tá. não conseguiria. Eu não conseguiria fazer um exorcismo, não. Acho que eu não Caramba. tenho capacidade para Eu isso. morro de medo, Deus Eu me livre. também tenho. Eu Você não já viu? assisto esses filmes, Eu assim. também não. Você já É. viu? Porque sabe qual é a diferença do demônio e do fantasma? Ah, O fantasma quer a sua casa. E o demônio quer entrar em você. sério? Eu nunca É, tinha é pensado o assim, é fantasma. verdade, né? Mas se você mora numa casa simples, o fantasma não vai entrar. Ele só entra em Sim. mansão. Só É? tem mansão mal. Não tem kitnet mal assombrada. Uhum. Agora o problema do demônio é que ele gosta de entrar em pobre. Você liga na Universal lá, nunca tem um empresário, é sempre uma pessoa pobre que ele entra. Então eu tenho medo do demônio. Sério. Morro de medo. Eu também Desde tenho. criança.